O Corinthians, de forma heróica, tá na semifinal da Copa do Brasil, hein? Que noite pro torcedor corintiano! Que noite pro Depay! Imagina como que o Depay não se sentiu nessa Arena Corinthians, nesse caldeirão que o Corinthians teve hoje a seu favor e conquistando uma classificação heróica contra o Juventude. Foi uma classificação heróica e, mais do que isso, foi uma classificação merecida. Merecida. O Corinthians mereceu, o Corinthians atacou. Se a gente fala tantas vezes, o Corinthians não joga, o Corinthians jogou mal, dessa vez não. Dessa vez o Corinthians pressionou, o Corinthians buscou, o Corinthians foi atrás do resultado. E aí, meu amigo, o Depay deve estar louco para estrear. Porque se alguém foi nesse estádio hoje, viu o que a torcida do Corinthians fez hoje na Arena Corinthians, não tem como não ter ficado arrepiado. Não tem como não ter vivido a experiência da Fiel, do Hospício, do Bando de Loucos. Que virada heróica desse Corinthians. Que jogo. Virada não, mas ele estava sob a desvantagem, né? Ele estava sendo eliminado. Achou os 2 gols, mereceu os 2 gols e que imagem do André Ramalho chorando. E aí eu digo mais, meu amigo velho Vamp também deve ter ficado emocionado. E se eu tô assim, com essa energia toda, é porque eu sei que ele tá eufórico. É porque eu sei que ele tá se sentindo na semifinal da Copa do Brasil, mesmo à distância. Tem uma conexão de energia, sabe aquela amizade sincera, mesmo do seu amigo que te deve dinheiro, mas que você fala dinheiro não é tudo. A amizade é muito mais do que dinheiro. Ele pode me dever, mas eu quero ver o sorriso no rosto de Marcos André. Porque hoje ele tá na semifinal da Copa do Brasil, ele tem o Depay chegando num jogo como esse, e se a gente diz tanto, o Corinthians não jogou, que jogo chato, 2 jogos que o torcedor do Corinthians tem que comemorar, não só pelo resultado, mas pelo que jogou, pela coragem, por atacar, por criar jogada. Foi assim contra o Flamengo, o patético Flamengo do Tite, e foi assim contra o Juventude. Então, meu amigo Marcos André, a sua felicidade é a minha. A sua alegria é a minha. Seja muito bem-vindo ao Canelada. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Zé Manuel. Eu que não sou corintiano, Vamp, de verdade, eu fiquei aí amarradão com aquele gol do André Ramalho. Porque é o típico lance que a gente gosta de ver no futebol. Um time pressionando, um time correndo atrás do resultado e um cara que merece, né, Vamp? Porque ele chegou muito bem nesse Corinthians, o cara chorou na comemoração do gol. É um daqueles gols que, se o Corinthians for campeão, vai ser inesquecível. Todo mundo vai lembrar do gol heróico do André Ramalho no minuto final, no jogo que o Depay foi apresentado, no jogo que a torcida estava motivada com essa chegada de um astro e que se classifica para uma semifinal. E é aquilo, Vamp. É aí que mostra o gigantismo do time. É um Corinthians que está na zona do rebaixamento, mas que de novo em mata-mata chega. Há pouco tempo o Corinthians chegou numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo. E agora chega em mais uma semifinal e vai aguardar o vencedor de Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã, velho Vamp. Qual é a sua sensação? Porque a minha, sentindo a sua energia, é de euforia. E você, meu amigo Marcos André, você tá na semifinal da Copa do Brasil. Boa noite, Tico, Flávio, Zé Manuel. O Corinthians está na semifinal, né? Na Copa do Brasil, merecidamente. Fez uma partida, principalmente no segundo tempo, merecendo mesmo, agrediu, atacou o tempo todo, depois aí dessa parada FIFA aí, né? Onde o Corinthians só perdeu o Félix Torres, né, para a seleção equatoriana. O Corinthians jogou, mereceu, foi por merecer. De novo, faz uma grande atuação diante da sua torcida, né? Foi assim contra o Flamengo, hoje contra, né, o Juventude.
o Depay chegando aí para reforçar mais ainda, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians consegue sair da zona de rebaixamento, né? E aí em 2, 3 jogos, até voltar à semifinal de Copa do Brasil e a própria Copa Sul-Americana, esse time, né, ganha mais confiança. Foi uma partida impecável, apesar de o Hugo Neneca não estar numa noite brilhante, né? Acho que falhou no gol do Juventude, mas o time em si, o Garro jogando muito, o Coronado entrou muito bem também, né? O time criou bastantes oportunidades. Garro, de novo, sendo o destaque da equipe do Corinthians. Fora isso, Tico, é 10 milhões, né? Que entra pro cofre do clube, né? Que está precisando tanto da parte financeira. Chega mais uma vez numa semifinal. Pode chegar também numa semifinal de Sul-Americana, em frente ao Fortaleza. E o clima de Itaquera é aquilo. Como você falou, a torcida jogando junto. O Depay deve estar encantado porque ele vem de uma estrutura do futebol, né? Passou no Manchester United, Clube Rico, Barcelona, Atlético de Madrid. Chega ao Corinthians hoje pela manhã, da madrugada, né? E aí vê o centro de treinamento, que é de primeiro mundo, um estádio de Copa do Mundo com a torcida, né, enlouquecente. Apesar de ele não poder jogar na Copa do Brasil, mas é uma motivação a mais. E o André Ramalho merecia, né? Ele que foi contratado, que joga muito bem, um jogador de muita qualidade técnica, né? Faz o gol ali e bota o Corinthians na semifinal. Merecia. A gente vai para um break rapidinho, galera, na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, e merecia, Vamp, e é isso que você falou. Me desculpa, pode jogar no Manchester United, pode jogar no Barcelona, Atlético de Madrid. Nenhum deles tem isso que ele viu hoje lá na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Nenhum desses. Eu já vi jogo de todos esses clubes, todos. Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, de todos da Europa. Nunca vi algo parecido com o que acontece num estádio Caldeirão no futebol brasileiro, numa classificação como essa. É a típica classificação que o Depay, ele deve ter ficado arrepiado na Arena Corinthians. Ele deve ter falado, meu Deus do céu, realmente é o hospício, realmente eu quero ser desse bando de loucos. E ele é um cara meio malucão. Então esses caras malucões, eles se identificam com esse clima. E ó, de verdade, muitas vezes o Corinthians é criticado merecidamente, mas hoje tem que valorizar. Tem que valorizar a atuação do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Como disse o Vamp, a gente vai falar do gol aqui, dos gols, das polêmicas. Eu não achei nada no Hugo Neneca, nada. Achei falha, e achei falha feia, inclusive. Se comprometesse aí o Corinthians. Gol contra, né, Tico? Gol contra, foi gol contra dele. Gol contra, pô. Aí falar foi falta. Me desculpa, se ele sai socando tudo, ele tira a bola. Então eu não achei falta, não. Só que o Corinthians não sentiu, o Corinthians pressionou. E meu amigo Flávio Prado, eu sei que você adora quando vê uma tragédia do Corinthians. Mas, ó, a gente fala isso. Mata-mata é campeonato onde time gigante. Mesmo quando tá na pindaíba, e eu sei bem disso, porque o Flamengo, quando vivia na pindaíba, em alguns mata-matas, Copa do Brasil achava um título, o time gigante cresce nessa hora. O time gigante que você diz que não tem casa, dentro de casa é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O Corinthians não seria a mesma coisa fora da Arena Corinthians, hoje como foi dentro de casa. E aí, Flávio, eu acho que hoje tem que reconhecer, né? Principalmente o segundo tempo do Corinthians. E outra, esse Garro prova a cada dia ser um baita jogador. Você mesmo dizia, o Garro é o único titular desse Corinthians. É o único que faz falta. E esse cara, achando o Depay, esse cara servindo o Depay, pode dar uma baita dupla, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Primeiro, eu acho que o gol do Juventude eu teria anulado. Os dois gols para mim. O primeiro, a bola estava já na posse do goleiro, como eu vi. E no segundo gol, é o zagueiro, né? Ele sobe e no mínimo ele bate no braço do goleiro. O goleiro, quando está com os pés na pequena área, com os pés fora do chão, ele não pode ser tocado. No mínimo ele bate no braço do Nené, que joga a bola lá para dentro. Eu teria anulado os dois gols. Primeiro tempo, foi trocação. No momento que o Corinthians está melhor, ele fez o gol. No momento que o Juventude está melhor, ele fez o gol. E no segundo tempo, o Juventude abdicou do jogo.
E aí o Corinthians foi pra cima mesmo, mereceu ganhar. Poderia ter feito logo no primeiro minuto, o Charles perdeu um gol, depois ele perdeu um outro, foi perdendo o terceiro. E criou várias oportunidades. E mereceu ganhar o jogo, sim. Foi merecido. Pênalti não seria justo, até porque decidi em pênalti, porque, como eu digo, para mim, de novo, o gol do Juventude que foi dado deveria ter sido anulado, e o gol que foi anulado, para mim, foi bem anulado. Claro que a interpretação, cada um vê de um jeito, mas para mim o resultado foi justo, absolutamente justo. Um time que abdicou do resultado e o outro que foi para cima, quis ganhar o jogo e conseguiu chegar. Achei que o Juventude poderia até ter botado o Nenê, né? Ele jogou tão bem lá. Ele só foi segurando, apostando nos pênaltis, né? E aí acabou dando errado. Claro, quase conseguiu, foi no último minuto. Mas para mim o resultado foi justo. A classificação do Corinthians foi merecida, assim. Eu achei muito merecida, tá? Eu achei que o Corinthians, pela segunda vez consecutiva, é bom a gente lembrar disso, faz uma boa atuação, porque fez uma boa atuação contra o Flamengo, porque muito se fala, o Flamengo do Tite não jogou nada, mas o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem e atropelou o Flamengo no último jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians não era o favorito. Hoje, o Corinthians com a desvantagem vai para cima do Juventude e consegue o resultado. Então, é o segundo jogo consecutivo que o Corinthians joga bem e que o Corinthians vence. E isso tem que se reconhecer. Ainda mais agora, chegando um baita reforço de peso, a coisa ganha uma dimensão ainda maior. Zé, eu estava acompanhando aí o jogo. Que narração aí no gol da vitória do André Ramalho. Você é fera. Parabéns pela narração aí do gol, da classificação. E é um típico gol, né, Zé? Que ele só voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Corinthians com essa virada heróica aí sobre o Juventude. Zé, eu tava falando aqui sobre a sua narração, baita narração aí no gol da classificação do André Ramalho, você é fera. E é a típica narração, né, Zé, que consagra o narrador, porque é o jogo que o torcedor tá naquela adrenalina, um caldeirão na Arena Corinthians, o Corinthians massacrando o jogo, e no último minuto sai um gol do cara que 1 minuto ou 30 segundos antes tinha levado uma falta pesadíssima e estava quase saindo do campo. Ele estava mancando, porque ele levou uma falta criminosa, inclusive do jogador da Juventude, que se não fosse ali no final, na pressão do Corinthians, o VAR poderia até chamar para expulsão. Então eu lembro desse detalhe. Ele estava mancando, 30 segundos depois sai um escanteio e o André Ramalho faz o gol, chora e faz aí, consagra essa tua narração. Zé, além do gol heróico do Corinthians, é um momento para o torcedor corintiano ganhar esperança ainda mais? Chega um reforço do nível do Depay, ganha do Flamengo, classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que é tudo que o Corinthians precisava para tentar, de uma vez por todas, ter uma sequência e sair dessa zona do rebaixamento e, quem sabe, até brigar por um título, porque vale lembrar, na última final de Copa do Brasil que chegou, jogou melhor que o Flamengo e perdeu nos pênaltis no Maracanã. Pilhado, muito obrigado pelas palavras aí em relação ao gol do André Ramalho. Eu fico feliz, né? São momentos que caem no colo, assim, da gente, né? E obrigado ao André Ramalho, né? Obrigado ao futebol, né? Assim, emociona o torcedor, a gente também, e a missão nossa é essa, né? De passar essa emoção para o torcedor que nos ouve através do rádio, no YouTube, enfim, quando a gente diz, como diz o Vamp, em todas as plataformas. Agora, Pilhado, é um momento sim para entusiasmar o torcedor. Pode ser aquela chavinha da virada. Eu me lembro que depois do jogo lá contra o Juventude, o Corinthians perdeu e jogando muito mal. Eu comentei assim, o Corinthians demonstra algumas evoluções, às vezes de distribuição no campo, taticamente, mas falta individualidades. E o Corinthians só vai dar a volta por cima se ele jogar com mais raça, com mais vontade. Ele tem que correr mais do que os outros. Cada jogador do Corinthians, para dar essa virada, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde ele mais precisa, ele tem que correr mais do que os outros. E o Corinthians contra o Flamengo correu mais do que o Flamengo, correu o dobro.
de conseguir uma grande vitória, uma expressiva vitória pelas circunstâncias contra a equipe do Flamengo. Você olha, o Flamengo não jogou nada. Não, mas o Corinthians fez por merecer, porque ele se dedicou. Hoje o Corinthians começou até de forma exagerada, dividindo todas as bolas, fazendo faltas às vezes desnecessárias, entrou até pilhado demais, né? Falando isso pro Pilhado, entrou como você, Pilhado, entrou com tudo no jogo e depois se acalmou um pouco e mereceu. No todo, o Corinthians teve 26 finalizações a 9 em relação ao Juventude. E a maioria do Juventude ainda no primeiro tempo, que o segundo tempo, como você disse, foi todo o segundo tempo para o Corinthians. Foram 10 defesas do Gabriel, que fez uma grande partida do lado do Juventude. O Hugo Neneco fez 2 defesas apenas e falhou nos 2 gols que o Juventude fez. O primeiro anulado e o segundo que foi validado pelo VAR. Foram 9 escanteios a 2 a favor da equipe do Corinthians. Finalizações do gol foram 13-2 a favor do Corinthians. Ele teve mais posse de bola, 70-30, ou seja, o Corinthians mandou no jogo, mereceu, foi pra cima, teve raça, teve vontade, né? Faltou em alguns momentos qualidade individual mesmo, faltou em vários momentos essa qualidade individual, mas o Corinthians se superou na vontade. E o que jogou o tal do Rodrigo Garro foi uma enormidade de novo, Pilhado.